Hoje nós vamos estudar mais uma classe de drogas chamadas agora de antipsicóticos, que atuam no sistema nervoso central. Então, na aula passada nós vimos drogas que também agem no sistema nervoso central, que têm ação ansiolítica, hipnótica ou mesmo sedativa, e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre as drogas que agem ou que combatem os sintomas psicóticos, tá bem? De início, vale a pena uma introdução do que são esses sintomas, o que é psicose, o que doenças são essas. Então, psicose, na verdade, não chega a ser uma doença em si, mas um sintoma, uma característica que aparece em outras doenças, né? Então, quando que eu tenho psicose, o que é isso, né? Psicose é quando você tem associado, não é uma coisa única, uma incompreensão da realidade. São pessoas que olham o mundo e veem coisas que não estão lá ou diferentes. É uma realidade diferente da realidade da maioria das pessoas. A isso nós damos o nome de alucinação. Também. Então, uma característica da psicose são pessoas que alucinam. Essas alterações são sensoriais, né? Então, começa a ver, ouvir, sentir cheiros e gostos que a maioria das pessoas não sentem, então a gente acredita que não seja real. Mas para aquela pessoa que está passando por isso, aquilo é bastante verdade, bastante real. Mas não é só isso que compõe a psicose. Ela também traz junto alguns distúrbios do comportamento. Então a pessoa ela passa a agir de forma estranha, ou ela se comporta de forma geralmente a se proteger do mundo, né? Então, como ela está numa realidade que só ela vive, então muitas vezes ela tem a condição de estar numa situação de paranoia, né? Em que ela começa, além de sentir, ver e ouvir coisas diferentes, essas coisas começam a influenciar o comportamento dela. Geralmente ela se sente perseguida, né? Então os comportamentos são de se esconder, de ficar recluso por conta né, desse medo que ela tem de ser perseguida ou de alguém atentar contra a vida dela. Além de outra coisa, outra característica da psicose, ela tem pensamentos incoerentes ou pensamento truncado, né? O que seria isso? Ela não consegue manter uma linha de raciocínio contínua. Ela começa num assunto, vai para outro, vem para outro e vai fazendo uma incoerência de pensamento. Então, ela não consegue manter uma linha de raciocínio contínua, tá? Então, essas são características da psicose, tá bem? Muitas pessoas chamam essa condição, e de forma pejorativa, de loucura, né? Ou a pessoa está louca. Mas o termo correto seria ela está numa situação de psicose, tá bem? Psicose, na verdade, é uma alteração da inconsciência. Nós costumamos dividir a mente humana em consciência e inconsciência, sendo que a consciência é tudo aquilo que passa pela sua cabeça e você se recorda, você lembra, então isso é sua consciência. Mas isso não quer dizer que o seu cérebro não esteja, ou sua mente não esteja trabalhando ou gerando outros conteúdos que você não se dá conta porque não está na sua consciência. Então, qualquer distúrbio que a gente tenha na inconsciência, na parte que você não está pensando nisso agora, mas está aí dentro da sua cabeça, da sua mente, nós chamamos então de psicose. E as neuroses são os distúrbios que aparecem na consciência, mas esse é um outro assunto, não é o tema da aula de hoje. Então, algumas doenças que têm psicose como pano de fundo, tá? Que pode levar a essa situação. Nós temos a esquizofrenia, que é a clássica, né? Ela tem como principal sintoma a psicose, não é só psicose, tá? A esquizofrenia tem com outros componentes também, mas a psicose ela é bastante presente, né? Ela é um sintoma clássico. Eu tenho na bipolaridade também, eu tenho psicose, tá muito comum. Só lembrando que a bipolaridade é, na verdade, uma variação brusca, né, no estado de humor da pessoa. É brusca no sentido de não frequente, não assim, no mesmo dia ela está deprimida, ou ela está alegre, ou ela está feliz, ou eufórica, ou maníaca, não é isso. É num período muito maior, não é na variação diária, tá bem? Há pessoas que em momentos, situações, um mês ela está muito ruim, ela está deprimida, no mês seguinte, ou daqui 2 meses, ela entra no estado de mania, né, de euforia extrema.
E a isso nós damos o nome de bipolaridade, e na bipolaridade também eu tenho a psicose presente. Tá? E em algumas situações também de traumatismos, né, ou traumatismos cranianos que levam à perda de massa encefálica, esses traumas também podem levar a quadros psicóticos. Tá bem? Bom, vamos falar um pouquinho da esquizofrenia, né, que é uma doença clássica importante e que tem a psicose como o principal sintoma, né? Então, a esquizofrenia é uma doença crônica, incapacitante e não temos até o momento como reverter o quadro da esquizofrenia. Então, é uma doença crônica por quê? Porque à medida que a pessoa vai entrando no surto psicótico, vai vivendo a psicose mais frequente, ela entra no estado de cronificação da doença e permanece no estado de delírio constante, né? Então, por isso que ela tende a ser crônica. Mas a pessoa que tem esquizofrenia, ela não começa no estado crônico. Ela começa com momentos de delírios, né, de psicose, que levam a um surto, depois ela volta para o estado normal, depois ela volta para o surto, né, para o estado de psicose, volta para o normal, volta, até que ela entra no estado de crônico, de permanente psicose, tá bem? Os sintomas que nós chamamos de positivos da esquizofrenia, que são os de psicose, né, os sintomas psicóticos, que são os delírios, né, os delírios vamos traduzir de forma aproximada com paranoia, né? Que é um ambiente irreal que a pessoa cria e ela vive dentro desse ambiente. As alucinações, que são a alteração sensorial, a pessoa começa a ouvir e sentir coisas diferentes, e os distúrbios do pensamento, né? Ou aquele pensamento incoerente ou truncado, né? Esses são chamados de sintomas positivos da esquizofrenia. Mas a esquizofrenia também tem sintomas negativos, de embotamento, né? Então, quais são esses sintomas? Então, a pessoa ela vai ter um afastamento dos contatos sociais, ela fica reclusa, fechada, e ela passa a não sentir mais ou diminuir a questão emocional, ela fica mais fria. Então, esses sintomas nós chamamos de sintomas negativos da esquizofrenia. Veja que a esquizofrenia é uma doença importante em questão de número de pessoas afetadas. 1% da população, se você imaginar uma cidade como São Paulo, de 10 milhões de pessoas, nós temos 100 mil pessoas com esquizofrenia só na cidade de São Paulo, o que é um número muito grande de pessoas, tá, que desenvolve a doença. A causa da esquizofrenia, ela ainda está sendo estudada, algumas pessoas relacionam a questão genética, e tem realmente um componente genético, mas também tem uma questão comportamental, né, envolvida aí. Por exemplo, pessoas que têm vícios, dependências de drogas, alguma coisa nesse sentido, tendem a ter maior chance de ter esquizofrenia também, tá certo? Vamos tentar explicar o que acontece com o cérebro de alguém que tem esquizofrenia. Como eu disse, há uma questão genética envolvida, né? Essa questão genética a gente não sabe muito bem, não é um único gene que determina isso, são vários genes. Então nós vamos colocar isso como uma predisposição. Você pode ter uma situação genética na família e você então fica predisposto. Isso não quer dizer que você venha a ter a doença. E aí você associa a fatores ambientais, como eu disse, por exemplo, dependência de substâncias psicoativas, né? Cocaína, heroína, enfim. Então, nessa situação, você aumenta em muito a chance de desenvolver a doença. E no que consiste? A gente não sabe muito bem quais são as alterações que acontecem no cérebro de um esquizofrênico. A gente tem algumas teorias que tentam explicar o que está acontecendo no cérebro de alguém que tem esquizofrenia. Nós sabemos que temos algumas alterações de neurotransmissores, né? Alguns neurotransmissores vão ficar super produzidos ou super estimulados, né? Por exemplo, a dopamina. Então, a dopamina, nós já sabemos que em algumas regiões do cérebro ela fica aumentada em quem tem esquizofrenia. Mas não é só a dopamina, mas a dopamina já foi bem caracterizada e ela tem um envolvimento com a doença. Mas veja então que há uma superestimulação da dopamina. Então a gente tenta explicar a doença de forma bem grosseira como uma hiperfunção da dopamina no cérebro, uma hiperfunção dopaminérgica, tá certo? Há bases moleculares envolvidas, nós já sabemos disso, né? Então tem comprovação de que realmente
Na esquizofrenia há isto aqui acontecendo, não só, mas há isto aqui acontecendo, mesmo porque drogas que diminuem o nível de dopamina melhoram os sintomas da esquizofrenia. Porém, não é o único neurotransmissor envolvido e não explica toda a doença. Então, a hiperfunção dopaminérgica ela está muito mais ligada aos sintomas positivos da doença. Já os sintomas negativos não se explica pela dopamina, é por isso que há outros envolvidos. Bom, vamos olhar um pouquinho aqui quais são as vias no sistema nervoso central que são dopaminérgicas. Bom, o sistema nervoso central ele tem ramos de neurônios ou feixes de neurônios que disparam determinados neurotransmissores. Então, por exemplo, a dopamina ela é liberada no seu cérebro em pequenas regiões apenas, né, que representam no total de 2% de toda a estimulação do sistema nervoso. E uma região importante que é dopaminérgica é a via mesocortical, que é esta aqui que está disposta para você em azul. Esta é uma via que sai do seu sistema meso e vai para o córtex cerebral, tá vendo? Então, é uma via que está diretamente envolvida com motivação, foco, com atenção, tá bem? Esse ramo principal aqui, ele vem até o córtex pré-frontal. Então, há doenças que estão envolvidas na diminuição da dopamina nesse sistema aqui, por exemplo. E aí a pessoa pode desenvolver o déficit de atenção e hiperatividade. Por outro lado, há um outro ramo aqui, ó, repare nessa outra setinha, que também sai do meso, né, e vai para a região do sistema límbico. Tá? E o que é o sistema límbico? O sistema límbico é o sistema das emoções. Não sei se vocês se recordam, o nosso sistema nervoso ele é montado dentro de 3 grandes estruturas. O tronco encefálico, que é aqui onde está o meso, tá vendo? Essa região mais central do seu cérebro. E isto aqui é responsável pelas funções instintivas do ser. Por exemplo, fome, sede, sono. O sistema parasimpático e simpático ele tem origem aqui, que controla então batimentos cardíacos, frequência respiratória. Então é a região mais antiga do nosso sistema nervoso. Depois nós temos uma região mais aqui interna, que é o sistema emocional. Tá? Então tudo de qualquer emoção que a gente tenha, ela tem origem no sistema límbico. Então vamos pegar, por exemplo, alguns animais que possuem o tronco encefálico, né, essa região mais primitiva, e o sistema límbico. São os mamíferos de forma geral. Então, um cachorro, por exemplo, ele é um ser instintivo, porque ele tem aqui o cérebro reptiliano, e ele também tem um sistema emocional muito desenvolvido. Porém, não tem a terceira parte, que é o sistema cortical do cérebro, né? Essa parte mais evoluída do cérebro, que controla as funções superiores. Então, nosso cérebro ele se divide em 3 partes. A parte mental, que é o córtex, a parte emocional, que é o límbico, e a parte do tronco encefálico, que nós chamamos de reptiliano. Tá? Então, veja que eu estou agora trabalhando nesta função aqui, ó, do sistema mais instintivo para o sistema emocional. Então, na esquizofrenia, este ramo está super estimulado. Então, a questão emocional está super ativada. Então, seu sistema límbico ele está super estimulado, tá bem? Então, é uma característica da doença. Veja que também há outros ramos que são dopaminérgicos, tá? Então, esta aqui, por exemplo, ela não está envolvida diretamente com a esquizofrenia, que é a meso, né, nigroestriatal. Isto aqui, ela controla o seu repouso, então é motor, tá? Então, se você liberar dopamina nesse sistema, você tende, quando estiver sem fazer movimento, você tende a ficar parado. Se você perder este ramo ou diminuir dopamina aqui, você em repouso começa a tremer. E aqui tem uma doença que nós conhecemos que leva a tremores de repouso, que é o Parkinson. Então veja que o Parkinson, ou melhor, você ficar parado em equilíbrio depende desta via aqui, que é a nigroestriatal. Por que eu estou comentando sobre isso? Como nós vamos trabalhar no bloqueio da dopamina na substância
mesolímbica, né, você não vai conseguir parar simplesmente a dopamina nessa região, você vai interferir em todas as outras regiões também. Então aqui fica claro que se você bloquear a dopamina no sistema nervoso, vai gerar Parkinson, porque você vai acabar bloqueando esta via também e você vai bloquear esta via também, que é a mesocortical. Tá bem? Além do que, tem uma outra via dopaminérgica, essa aqui já ligada à produção de hormônios, desculpa, que é a via túbero-infundibular. Tá? Inibe a liberação de prolactina. Então, a liberação de dopamina aqui, ela controla a liberação de prolactina. Então, veja que são essas regiões do cérebro, né, que são dopaminérgicas. Não é muita coisa, mas são regiões que controlam importantes funções para os seres humanos. Tá? Bom, só comentando aqui então, que a mesolímbica é a via que estará superestimulada na esquizofrenia. Bom, quais são as drogas que nós temos para tratar a esquizofrenia, ou pelo menos os sintomas esquizofrênicos? As drogas são chamadas de antipsicóticos. Antigamente nós chamávamos neurolépticos, mas hoje a gente usa como antipsicóticos, tá bem? E os antipsicóticos, eles se dividem em duas classes, os típicos e os atípicos, tá bem? Por que típicos? Porque eles agem principalmente em receptores de dopamina. Já os atípicos, que são os mais modernos, eles atuam também sobre dopamina, claro, mas não só sobre dopamina, também sobre serotonina, sistema de adrenérgicos, né? Tá vendo alfa 1 e alfa 2, e também histaminérgico, de histamina, tudo no sistema nervoso central. Como eu disse, a doença ela não pode ser só explicada pela questão dopaminérgica, ela tem outros componentes, outros neurotransmissores envolvidos. Então, por isso que nós temos esses antipsicóticos atípicos que mexem em vários sistemas ou vários neurotransmissores. Só recordando um dado importante, a dopamina possui 4 receptores no sistema nervoso central. D1, D2, D3 e D4. Tá bem? Nós sabemos que o D2 ele é bastante importante na esquizofrenia, mas não só, tem os outros, o D4 também está envolvido, mas o D2 ele é fundamental na estimulação dopaminérgica para quem tem esquizofrenia. Bom, vamos começar então a passar todas essas classes de antipsicóticos e ver a questão relacionada a características químicas destas drogas e que modificações a gente pode fazer e o que isso interfere na questão de atividade biológica, tá bem? Então, um ponto importante aqui, ó, vamos começar com os primeiros e vamos seguir a questão histórica, né? Fenotiazídicos, década de 50. Foram os primeiros antipsicóticos que foram desenvolvidos ou trabalhados, tá? Então, aqui está colocado para você um fenotiazínico. Por que tiazínico? Tiazínico é esse anel central aqui, ó, tá vendo? Tia ou tio vem do enxofre, azo vem do nitrogênio, né? Então, tiazínicos, tá bem? Vocês vão estudar também esse anel quando a gente for estudar diuréticos. Nós temos diuréticos tiazídicos, um pouquinho diferentes, mas nós temos também esse tipo de anel. Então, o que é um anel tiazínico? É um anel que possui essa estrutura aqui. Tá vendo? Esse enxofre e esse nitrogênio nessas posições, tá bem? Mas ele é feno também, né? Então, por que feno? Porque ele possui de cada lado os anéis benzênicos, tá certo? Repare que nos anéis que estão ao lado, um anel tem que ter alguma coisa de diferente do outro anel, tá vendo? Coloquei um X aqui, nós vamos ver que pode ser algumas coisas que você pode colocar. Por quê? Porque você não pode ter os anéis simétricos. Os anéis têm que estar assimétricos. Então, alguma diferença entre esses dois anéis eu vou ter que ter, tá bem? Então, geralmente coloco nessa posição 2 alguma coisa que faça a diferença para esse, certo? Outro detalhe importante é que no nitrogênio do tiazínico, né, esse nitrogênio aqui, ele é uma base, né, uma base fraca, mas é uma base. E eu tenho que ter, distante dele, 3 carbonos, outra base, tá? Que é outro nitrogênio. Então, eu tenho que ter duas bases
a distância de 3 carbonos, tá vendo? Então, por isso, eu vou colocar aqui 3 carbonos, uma alquila, um radical hidrocarboneto, e numa ponta eu tenho, então, uma base fraca, e na outra ponta eu tenho uma base forte, uma amina, e geralmente essa amina terciária, tá bem? É importante essas características para esse tipo de anel ou molécula, para que ela tenha atividade antipsicótica, de bloqueio do receptor da dopamina, tá bem? Bom, seguindo aqui, vamos olhar um pouquinho a REA, que é a relação estrutura-atividade. Como eu disse, eu já expliquei para vocês que há alguns pontos importantes nessa molécula e que se a gente fizer algumas modificações pode interferir na sua atividade biológica. Bom, vamos começar com a posição, vamos começar aqui de cima, né? Esse anel, esse átomo de enxofre, eu posso colocar outro átomo aqui? Por exemplo, se você pegar a tabela periódica, o enxofre está na família 6A. Se você olhar para todos os átomos que estão na família 6A, eles se parecem quimicamente. E a isso eu vou dar o nome de isóstero, tá bem? Então, na família do enxofre eu tenho o oxigênio, enxofre, né? Então, selênio. Eu poderia substituir, por exemplo, esse enxofre por um oxigênio? Poderia. Mas se você colocar ou fizer modificações aqui, que eu vou chamar de isósteros, eles vão ficar menos ativos e, claro, vai perder potência antipsicótica e eles ficam também menos tóxicos, tá bem? Claro, é evidente, quanto mais potente a droga, mais tóxica ela tende a ser. Então, eu posso sim colocar um oxigênio aqui, não há problema, só que eu vou ter esses dois problemas aqui, esses dois efeitos, tá bem? Repare no anel feno agora, né? No anel que era o fenil. Lembra que eu comentei que aqui na posição X eu tenho que colocar alguma coisa para tornar os anéis assimétricos, tá bem? O que eu devo colocar? O que é melhor colocar nesse lado aqui? Você deve colocar grupos que são elétrons aceptores. O que quer dizer isso? Que puxam, que tem características de atrair elétrons, tá bem? Nós temos algumas opções aqui, ó, que geralmente se coloca. E à medida em que você vai escolhendo esses grupos, você vai vendo que aumentam a eficácia, tá bem? Então, qual deles é o mais eficaz? É este grupo aqui. Mas eu posso colocar um cloro, eu posso colocar o CF3, enfim, há opções que eu posso colocar. A gente tenta colocar grupos que são sacadores de elétrons, ou que atraem elétrons, o que melhora a eficácia ou melhora a potência da droga. Vamos olhar agora para essa base fraca, né? o nitrogênio dentro do anel tiazídico. Tá? Esse nitrogênio a gente pode substituir por um isóstero também. Que isóstero? Uma C dupla C. Colocar uma dupla ligação aqui. Ó. Tira esse nitrogênio e coloca um carbono. E nessa posição a gente poderia colocar uma dupla ligação, carbono-carbono. É possível também, e nós temos classes antipsicóticas que têm essa substituição. Aí nós vamos chamar de tioxantênicos. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, tá? Então é possível retirar também esse nitrogênio daqui e substituir por C dupla C. Outro detalhe importante, nós temos aqui, como eu já comentei, a distância entre um grupo básico e o outro, né, tem que ter 3 carbonos. Pode ser menos? Pode, mas o ideal é que seja 3. 4, você não tem mais efeito antipsicótico. Tá? Então, é importante que eu tenha aqui 3 carbonos de distância. Tá bem? Por que eu não posso colocar mais ou isso interfere? Lembre-se que isso vai ter que encaixar num receptor. Né? E se você não encaixar os dois grupos, né, da base fraca e base forte no receptor, você não consegue atividade de bloqueio da dopamina. Então, suponha que a distância entre um sítio no receptor e o outro seja de 3 carbonos, e você agora coloca 6 carbonos, 7 carbonos. Então, o grupo, esse nitrogênio não consegue encaixar no receptor e nem esse aqui. Então, o efeito antipsicótico diminui muito, tá bem? Se você optar por colocar 2 carbonos apenas aqui, você vai perder também a condição de se ligar ao receptor de dopamina. Você passa a se ligar no receptor de histamina. Então, você vai ter outros efeitos se você colocar
dois carbonos aqui de distância, tá bem? Vai perder então a condição de se ligar tão fortemente ao D2 e passa a se ligar muito fortemente ao H1, que é o receptor de histamina. Nós até temos drogas como a prometazina, que é um antihistamínico, que tem aqui a distância de 2 carbonos apenas, tá bem? Então essa é a réia dos fenotiazínicos. Vamos olhar aqui, e aqui vale um conceito importante, tá? Imagine você que eu tenho aqui, nessa indicação aqui, o fenotiazínico, tá vendo? Então, repare, ele tem os dois anéis, ele tem o sacador aqui, ele tem aqui o enxofre, o nitrogênio, né, a base fraca, a base forte, os 3 carbonos de distância, tá? E agora tenho aqui do lado a dopamina, tá vendo? O que é a dopamina? Dopamina é um neurotransmissor que nós queremos bloquear no seu sistema nervoso, tá bem? Repare que a dopamina, ela é um anel benzênico e aqui eu tenho uma hidroxila, então ela é um fenol ou um difenol. Ela tem 2 hidroxilas aqui, tá vendo? Esse anel eu chamo de catecol. Repare que entre o anel e a posição em azul, eu tenho 2 carboninhos, tá vendo? E esse azul representa uma base forte. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a dopamina e vamos tentar encaixar ela dentro do fenotiazínico, tá? Eu coloquei a clorpromazina, mas poderia ser qualquer outro, tá bem? Será que eu consigo encaixar? O encaixe é bom, é efetivo? Vamos então enxergar o que acontece. Vou pegar então a dopamina e encaixar aqui, ó. Veja que esse anel assimétrico ele se assemelha ao catecol. Então eu consigo, forçando um pouquinho a mão, encaixar o anel catecol no anel assimétrico. Tá vendo? Consigo aqui, fica até mais ou menos parecido. E veja que a posição da amina forte, né, da base forte, ela fica muito próxima da posição da amina forte, né, da base forte dos fenotiazínicos, tá bem? Então eu consigo encaixar mais ou menos a dopamina no seu antagonista, né, na sua molécula antagonista. E o que sobra da molécula, que é esse outro anel aqui, ó, ele vai fazer as vezes de grupo volumoso. Então, qual que é a ideia de qualquer antagonista? Ele tem que ter um grupo muito parecido com a molécula que ele quer bloquear, portanto, no caso aqui a dopamina, ela tem que ter posições de encaixe, e tem que ter grupos que sobrem, que sejam grandes grupos, que impeçam que a dopamina, imagine então que a se ligue ao receptor, porque ela tem semelhanças com a dopamina, e tem um grupo volumoso. Então, imagine que agora a sua dopamina natural, ela tente encaixar no receptor. Ela não consegue. Por quê? Primeiro porque já tem uma molécula grudada lá e ela tem um grupo volumoso que impede essa aproximação. Então, toda a ideia de antagonista, a partir de agora, ela vai levar em conta a questão de ter grupos volumosos, grupos que impeçam a aproximação estérica da molécula natural, tá? Então, por isso que eu coloquei essa forma aqui de encaixe para a gente enxergar isso melhor, tá? Então, isso aqui nós vamos chamar de grupo volumoso. Bom, vamos agora a algumas variações dos fenotiazínicos que nós temos. Nós podemos mexer em várias posições e isso dá muitas opções de drogas diferentes, tá bem? Então, veja aqui, ó, eu coloquei para você o típico, aquilo que eu já tinha colocado. Só a parte que envolve as duas bases, tá? A base fraca e a base forte. O resto a gente mantém igual. Os 3 anéis, um assimétrico, com enxofre e tudo mais, tá bem? Veja que na amina terciária, na base forte, eu estou colocando R2. O que representa isso? Eu tenho que ter 2 radicais de hidrocarboneto. Pode ser 2 metilas, uma metila, uma etila, pode ser 2 etilas, uma propila, né, uma isopropila, enfim. Você tem que colocar ali radicais que tenham carbonos. Essa amina ela tem que ser terciária, tem que ter 3 carbonos ligados nela, tá bem? Então essa é a condição que eu vou colocar para vocês nessa posição. Repare aqui do lado que ao invés de eu colocar uma metila, uma etila ou 2, né, metilas e etilas, eu vou colocar um anel, tá vendo?
esse nitrogênio continua sendo terciário, ele continua sendo uma base forte, tá? Então não vai mudar as características. Mas eu coloco aqui esse anel, e esse anel é importante por quê? Porque ele torna a droga mais lipofílica, facilita a chegada dela no sistema nervoso central. Drogas que são mais lipofílicas, que gostam de gordura, mais hidrofóbicas, chegam mais facilmente ao sistema nervoso. Então eu começo a resolver problemas agora de farmacocinética, também. Eu facilito a biodisponibilidade, eu facilito a droga chegar no sítio de ação, que é o sistema nervoso, também. Esse anel aqui, vão se acostumando com os nomes, tá? Quando eu tiver um anel com 6 átomos, sendo que um deles é um nitrogênio, eu vou chamar de piperidina, tá bem? Ou piperidínicos, no caso aqui. Repara que esse também é, ó, tá vendo? Eu só mudei um pouquinho a posição do nitrogênio. Mas veja lá, ó, aqui eu tinha 3 carbonos de distância e aqui eu continuo tendo 3 carbonos de distância, tá vendo? E está aqui a base forte para nós, tá? Aqui é o nitrogênio. Então, são duas possibilidades de anel piperidina, costuma com o nome, tá bem? E uma outra opção aqui que eu coloco para nós é você ter, ao invés de ter um anel piperidina, você coloca 2 nitrogênios nesse anel, né? Aqui está a base forte, ela continua aqui está a distância das bases. Mas agora eu coloco esse anel que vai muito mais efetivo para que a droga chegue ao sistema nervoso, inclusive do que esses outros aqui, né? E esse anel eu vou chamar de piperazina. Então eu tenho piperidina, quando eu tenho um nitrogênio só no anel, e eu tenho, quando eu tiver 2 nitrogênios, você vai chamar de piperazina. Veja que esses anéis não são aromáticos, eles não têm duplas ligações aí no meio, tá bem? Então eu tenho aqui opções de diferentes fenotiazínicos, os clássicos ou os alifáticos, que é metila, etila, os piperidínicos, quando eu tenho esses anéis nessa posição, e os piperazínicos, quando eu tenho esse anel nessa posição. Bom, seguindo aqui, ó. Então vamos ver algumas possibilidades que existem no mercado, né, de antipsicóticos fenotiazínicos. Então eu tenho aqui a clorpromazina amplictil, é o mais famoso dessa classe, né? E o que ele tem nessas posições? Ó, principalmente nessas duas aqui, R1 e R2. Lembra que aqui eu tenho que ter um sacador de elétrons, né? Então, no caso da cloro, por isso que tem o nome cloro aqui, né? É um cloro nessa posição, tá bem? E o que eu tenho aqui como radical? Eu tenho, então, 3 carbonos, né, em sequência, e o nitrogênio, que é aquela base forte, com 2 metilas, tá vendo? Então ele é alifático, ele não tem aqueles anéis piperidina e piperazina. Aqui, ó, uma outra possibilidade, tá vendo? Então qual que é a diferença da trifluorpromazina para clorpromazina? É que aqui na posição R2 eu coloco 3 flúors, tá vendo? Por isso que é trifluor, né? 3 fluoro, enquanto que aqui é cloro, de cloro. E o radical aqui, R1, é o mesmo, tá vendo? Eu tenho 3 carbonos de distância, nitrogênio, e 2 metilas, também alifáticos, tanto que está aqui no título, né? Alifáticos. Vamos para outras opções de fenotiazínicos. Agora os piperidínicos, aqueles que têm um anel piperidina, lá naquela base forte no nitrogênio terciário, tá bem? Então tem 3 opções colocadas, o tiorizadina, o periciazina, o mesorizadazina, tá bem? Então qual que é a diferença entre eles? Todos eles são piperidínicos, tá? Vamos começar com o primeiro. O que ele tem no radical R1? Ele tem este anel aqui, tá vendo? Olha só, eu tenho então a distância Então, eu vou encaixar por aqui, tá? Vou pegar este grupo aqui e vou encaixar ele no R1, tá bem? Então, veja, eu vou ficar com 2 carbonos de distância e mais esse terceiro aqui, tá vendo? E aí eu tenho, então, a piperidina, tá? Facilita a droga chegar ao sistema nervoso, tá bem? E eu tenho no sacador de elétrons um enxofre, tá vendo? Então, ela é um pouquinho diferente daquilo que a gente estava acostumado a ver. Vamos olhar um próximo aqui, ó. O que eu tenho nesse caso aqui? Neuleptil, da ródia.
eu tenho aqui a mesma coisa, eu vou encaixar por aqui. Eu vou pegar isso aqui e colocar no R1. Então vai ficar 3 carbonos, ó, 3 aqui, ó. 3 carbonos, CH2, CH2, CH2. Aí eu tenho a base forte. E de novo eu tenho um anel piperidina e eu tenho na posição R2 um nitrogênio, tá vendo? CN3, CN, desculpa. E mais uma opção que a gente pode colocar, agora de novo eu coloco por aqui, eu ligo aqui no R1, vai ficar com 2 carbonos, mais um terceiro aqui no anel, e de novo eu tenho nitrogênio, o anel piperidina. E na posição R2 eu vou ter, então, mais uma vez o enxofre, só que nesse caso o enxofre com oxigênio, tá bem? Bom, então são essas as opções que nós temos de fenotiazínicos piperidínicos. E vamos ver os piperazínicos agora, né? Então, de novo, a mudança que vai ocorrer é naquela base forte que fica aqui embaixo, né? Ou na posição R2, tá bem? Então, se você, olhando para a posição R1, nós vamos encaixar também por aqui, nós vamos levar isso aqui para cá. Encaixa isso aqui, eu vou ficar com 3 carbonos, tá aqui o 3. Aí eu tenho a base forte, né? A amina terciária. E veja que o anel que eu vou colocar aqui agora é a piperazina, que é um dos melhores anéis que nós temos para sistema nervoso central, tá bem? E na posição R2 eu vou colocar, por isso que o nome dela é flufenazina, tá bem? Zina, geralmente, final de nome zina, remete a nós a ser antipsicóticos, tá? Pina e zina, o final do nome dos fármacos, costumam dizer muito sobre eles, e no caso aqui, se refere aos antipsicóticos, tá bem? Ou você pode, triflu, vamos imaginar que você nunca viu essa molécula na vida, mas com esse nome, triflu, você imagina que vai ter 3 flúors em algum lugar, né? E perazina vem do nome aqui, ó, piperazina. Então, se você tiver um antipsicótico com esses nomes, já vai te dando uma ideia do que eles são. No caso aqui, de novo, ó, eu vou colocar aqui ligado em R1, eu tenho o anel piperazina novamente, composto de 3 carbonos de distância. Eu tenho 3 flúors, né, CF3 ligado na posição R2, tá bem? E a perfenazina, o que ela tem? Ela tem também, ela é uma piperazina, tá vendo? Ela tem um anel piperazina aqui, é por aqui que eu vou encaixá-la aqui no R1. Então, eu tenho mais uma vez esse anel. E na posição R2 eu tenho um cloro, tá bem? Eu posso colocar ele também, é um sacador de elétrons. Então, são essas as opções piperazínicas, tá? Outro detalhe importante é que essas drogas são difíceis de serem administradas para esses pacientes, por quê? Primeiro que essas drogas elas causam muitas reações adversas. E a principal reação adversa dessas drogas são chamadas de estimulação extrapiramidal ou sintomas extrapiramidais. Que sintomas são esses? São sintomas que mexem com a questão motora, né? Levam a discinesias. Discinesias são alterações do movimento. Então, são pessoas que ficam com o movimento robotizado. Às vezes, ela desenvolve na face tiques, né? Então, é muito comum pessoas que tomem essa droga ao longo do tempo começam a desenvolver esses sintomas, além de outros sintomas que são típicos de drogas antipsicóticas, como ganho de peso, boca seca, disfunções de metabolismo. Então, a glicose tende a se aumentar, o que leva a diabetes. Enfim, uma série de outros sintomas e efeitos adversos. São drogas bastante nocivas com relação a isso. Então, dificulta muito a pessoa aderir ao tratamento. E principalmente se ela tiver que tomar isso 2 vezes ao dia ou 3 vezes ao dia. Então, a gente sempre busca dentro da farmácia facilidade em administrar essas drogas. Então, a possibilidade da pessoa tomar essa droga uma vez por mês ou tomar isso uma vez por semana, isso facilita muito o uso. E para isso nós temos sim uma forma de fazer isso, que é pegar esses fármacos, né, esses fenotiazínicos, qualquer antipsicótico, e transformá-los em profármacos. Eu já discuti isso em aula com vocês. Os profármacos são fármacos que são inativos, você toma eles inativo, e no fígado ele é metabolizado para sua forma ativa, tá? Então eu vou fazer exatamente essa ideia, vou usar essa ideia aqui com vocês nos fenotiazínicos, tá bem? Então aqui está o fenotiazínico clássico. E olha o que é feito na amina terciária, aquela amina forte, aquela base forte.
eu coloco, transformo ela num íon, tá vendo? Num sal. E isto aqui, se você injetar no músculo, ele fica muito tempo depositado no músculo. Então, se você fizer uma intramuscular uma vez por mês ou uma vez por semana, você tem droga suficiente no corpo por muito tempo, tá bem? Então, é uma ideia, uma modificação que foi feita, transformar essa amina em uma base, essa base em sal ou íon, tá bem? Isso aumenta o tempo de ação no corpo. Uma outra possibilidade, ao invés de você transformar isso num sal ou num íon, é você colocar grupos que aumentam a lipofilicidade ou a hidrofobicidade, tornam mais hidrofóbicas. Drogas mais hidrofóbicas ficam mais tempo no organismo. Então, mais uma vez, eu coloco aqui um fenotiazínico, nesse caso aqui, um anel piperazina. E veja que a flufenazina, por exemplo, ela tem esse OH aqui. Eu posso transformar o OH num éster, tá vendo? O que é feito aqui, ó, isso é um éster. E o éster ele é metabolizado pelo fígado, o fígado quebra isso aqui e volta a ser flufenazina. Só que olha o que eu coloquei junto, olha quantos carbonos eu coloco aqui, um monte. O que faz, cada vez que uma molécula ganha carbonos, ela fica mais hidrofóbica, ela fica mais tempo no organismo, tá? Então, geralmente você usa isso aqui, ó, ele fica no organismo geralmente 3 semanas. Então, eu posso tomar isso aqui uma vez por mês, uma injeção apenas, tá bem? Então, mais uma vez, eu transformo em pró-fármaco. Bom, então vamos agora estudar uma outra classe muito semelhante à classe anterior, os fenotiazínicos, que são os tioxantênicos, tá bem? Qual que é a diferença entre a classe anterior para essa? Veja, continuamos aqui com os 3 anéis, sendo que um anel com enxofre, tá? Em vez de ter um nitrogênio, né, dele ser um azo, eu coloco no local do nitrogênio C dupla C. Então, carbono dupla carbono. Tá vendo? É a única diferença. Eu continuo com os anéis assimétricos do lado, só que aqui eu troco o nitrogênio por carbono e tenho que pôr uma dupla ligação, tá? Porque a dupla ligação, ela tem aqueles 2 elétrons que se assemelham muito àqueles 2 elétrons que tem também o nitrogênio. Então, C dupla C e nitrogênio, eles se parecem muito quimicamente, tá? É a única diferença que a gente vai fazer. Por outro lado, quando você inclui numa molécula uma dupla ligação, você coloca junto na molécula isomeria geométrica. Então, a molécula pode ser cis ou ela pode ser trans, né? Inclusive é o que está colocado aqui para vocês. Então, eu tenho aqui tioxantênicos cis, que tem isomeria cis. Veja que os grupos volumosos estão do mesmo lado. Tá vendo? Esse grupo e esse grupo, eles estão do mesmo lado. Então, portanto, eles estão em cis. E eu tenho em trans, tá vendo? Os grupos, aqui esse grupo e esse grupo estão em transversal. Então, eu tenho aqui 2 possibilidades. Tem uma isomeria toda vez que é colocada uma dupla ligação. Então, chamar atenção para vocês com relação a isso, nos tioxantênicos, tá? Então, o que eu posso colocar? Vale a mesma regra que valia para os fenotiazínicos, tá? Você tem que ter uma distância entre esse carbono e o nitrogênio forte, a base forte. Eu tenho que ter um sacador de elétron na posição R2. Então, vamos olhar aqui o clorproticheno, né? A primeira droga aqui. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Veja que eu vou colocar aqui no R1. Eu tenho, então, aqui ó, esses 2 carboninhos, né? Então, o que dá a diferença? Fica com 1 carbono, 2, 3 carbonos para o nitrogênio, tá vendo? Esse aqui não conta, isso aqui faz parte do anel, tá? Então, eu vou contar a partir desse carbono. 1, 2, 3. Tenho a base forte e depois eu tenho 2 metilas. Então, ele é alifático. E na posição R2 eu tenho um cloro, tá? Um sacador de elétrons aqui. Uma outra opção é o tioticheno, da Pfizer, tá vendo? E veja que nesse caso eu também posso usar anéis, no caso que eu estou usando uma piperazina, naquele nitrogênio, aquele terciário, né? O nitrogênio da base forte, tá? Então, de novo, porque melhora muito a questão de levar a droga chegar ao sistema nervoso. E na posição R2 eu coloco enxofre e oxigênio, tá vendo? Nessa posição. E tem essa outra droga que ela foi descontinuada, ela nem é mais comercializada,
né? Mas é só para você entender. De novo, eu tenho um anel piperazina aqui embaixo, né? Nessa posição aqui. E na posição R2, novamente, eu tenho o cloro, tá bem? Esses são os tiotichenos. Então, vamos falar um pouquinho sobre as diferenças de fenotiazínicos e tioxantênicos, desculpa, né? Tioxantênicos versus fenotiazídicos, né? Então, o que eles são usados, quais são as características principais de cada um deles, né? Então, vamos lá. Se você tiver um piperazínico, né? Sempre os piperazínicos, eles vão melhorar em muito a condição da droga. Então, se você colocar uma piperazina naquele nitrogênio de base forte, ele fica com uma potência muito maior. Se você colocar uma piperidina naquela posição, vai ficar com uma potência um pouco menor. Mas ainda assim, a biodisponibilidade ou o fármaco chegar ao cérebro é melhor do que os alifáticos. Agora, pensando em potência, os alifáticos são tão potentes quanto os piperidínicos, tá? Só o anel piperazina é que melhora a potência. Por isso que a piperazina é muito usada em drogas que agem no sistema nervoso, tá bem? Aqui eu estou te colocando frequência de CEP. O que é CEP? Sintomas extrapiramidais, aqueles sintomas ou reações adversas, que mexem principalmente com a parte motora. E sempre é uma reação adversa, tá? Sempre, claro, as drogas que têm mais potência têm mais reações adversas. Então, os piperazínicos vão ter mais problemas relacionados à CEP, bem? E os piperidínicos menos e os alifáticos menos ainda. Sobre sedação, aqui a sedação ela é causada por agir em receptor de histamina. Lembrem-se que essas drogas elas podem também se ligar à histamina, tá bem? Se você colocar aqui alifáticos, aminas pequenas, hidrocarbonetos pequenos, metilas e etilas, eles vão facilitar essa droga agir sobre os receptores de histamina. Então, eles vão causar mais sono, tá bem? Antihistamínico. As piperidinas menos e as piperazinas menos ainda, com relação a essa reação adversa. E com relação à hipotensão arterial. Então, os alifáticos são mais potentes também para causar... Veja, a hipotensão se dá por a inibição dos receptores de adrenalina, tá? Então, essas drogas elas podem também agir nos alfa-adrenérgicos, inibindo eles. Então, pode levar a uma hipotensão. Se você colocar um alifático, um hidrocarboneto pequeno, uma metila, uma etila, esse efeito aumenta muito. Depois os piperidínicos são menos e os piperazínicos são menos. Veja que os piperazínicos eles são importantes para ter efeito no cérebro, tá? E no receptor de dopamina, tá bem? Então eles são mais potentes e os efeitos relacionados à dopamina são mais potentes. No caso antipsicótica e na inibição do extrapiramidal. Já a sedação e hipotensão, que são outros receptores, ele não age tão fortemente, tá bem? Bom, vamos agora a outra classe de antipsicóticos, as butirofenonas, tá bem? Tem bastante drogas que são dessa classe, que são usadas até hoje no tratamento da esquizofrenia ou da psicose. Então, o que é uma butirofenona? Bom, fenona, vamos começar por esse nome. Fenona é isto aqui, ó. Tá vendo? Esta posição aqui eu vou chamar de fenona. É um fenil que tem uma ona, que tem uma cetona, tá vendo? Então, é uma fenona. Buti de butiro, né? O que quer dizer buti? Buti quer dizer 4. 4 o quê? 4 carbonos que eu vou ter de distância, um butil, tá vendo? Ó? 4 carbonos de distância para aquela amina forte, aquela amina terciária, aquela base forte. Veja que ter base forte é condição importantíssima para essa droga se ligar no receptor de dopamina, tá? Então, essa posição é sempre um centro na molécula fundamental. Tá bem? Então, eu tenho que ter também uma amina terciária. Então, o que eu tenho aqui? Uma fenona, um butil, né? E uma amina terciária, uma base forte aqui. Tá bem? Veja que eu coloquei aqui propil, só para você se lembrar dos fenotiazínicos e tioxantênicos, tá? Que eram 3 carbonos de distância dos grupos, tá vendo? E continua sendo, só que esse aqui é um carbono também, né? Então, por isso que tem o nome butiro.
né? Porque são 4, embora aqui seja um grupo orgânico, uma cetona, ele tem carbono, tá bem? Então, é essa condição, essas são as moléculas que nós vamos chamar de butirofenonas. Só um detalhe, tá? É importante que eu também tenha no anel fenona um grupo que puxe elétrons, que saque elétrons, um aceptor de elétrons, tá bem? Vamos agora estudar um pouquinho da REA, né? A relação estrutura-atividade, o que cada porçãozinha aí vai interferir na atividade biológica, tá bem? Então, como eu disse, eu tenho que ter aqui um saco, vou começar pelo anel para essa posição X. Nessa posição X, é importante que eu tenha um sacador, um eletronegativo. Se eu colocar o flúor como eletronegativo, você vai ter o melhor da atividade, a potência mais alta, tá? Mas poderia ser cloro, iodo, enfim, qualquer outro sacador de elétron. É possível que eu substitua, por exemplo, essa cetona aqui? É possível, tá? Só que algum caso, se eu colocar enxofre aqui, ele vai ficar inativo, ele não tem atividade. Porém, se eu colocar aqui um outro anel, por exemplo, um anel aromático aí, ele costuma manter atividade psicótica, antipsicótica, desculpa, tá? Então eu posso ter aqui na fenona, não um enxofre, não um isóstero clássico, né, do grupo da 6A da tabela periódica, mas eu posso colocar outras coisas que se assemelham com um anel, por exemplo, e manter a atividade, tá bem? Nós vamos até discutir um pouquinho mais para frente. Ó, tá vendo aqui? Eu tenho um aromático, que é esse aromático aqui, né, que já está colocado, e eu posso grudar ali outro aromático na posição em que eu tenho a cetona, tá bem? Veja de novo que eu posso ter nessa amina terciária, a base forte, né, um outro anel grudado aqui. Isso é muito comum, vai aparecer bastante. E principalmente o anel piperazina, aquele que tem outro nitrogênio aqui na posição 4. Tá? Então é possível sim, isso melhora bastante a condição para nós. E, de novo, eu tenho que ter a distância do grupo aqui, né? Se você quiser pensar da cetona para a amina, eu tenho que ter 3 carbonos de novo de distância. Tá bem? Essa condição, essa é a regra das butirofenonas. Alguns exemplos de butirofenonas. Tá bem? Nós temos um clássico muito utilizado até hoje, que é o haloperidol, né? O aldol. É uma das drogas mais efetivas que a gente tem para tratamento da esquizofrenia. O governo SUS até distribui o haloperidol. Repare que o haloperidol, vamos olhar aqui para ele, ó. Ele tem tudo aquilo que nós falamos, ele tem alta potência, tá vendo? O sacador de elétrons aqui é o flúor, ele tem a cetona aqui nessa posição, ele tem 3 carbonos do grupo cetona para o grupo nitrogênio, ou a amina forte, ou a amina terciária, mas eu tenho um anel que é o piperidina, tá vendo? Eu tenho um anel diferente aqui, eu posso colocar, e nesse caso foi colocado um anel até mais sacador de elétrons. Se você olhar agora a molécula, ela fica assimétrica, né? Ela fica aqui, ó. Este anel ele se assemelha a este, tá vendo? Então ela tem essa propriedade, o haloperidol. Termina com ol por conta desse grupo álcool aqui, tá vendo? Nessa posição. Inclusive a gente pode utilizar esse grupo álcool para fazer um profármaco, para tornar o haloperidol por mais tempo no corpo, que é feito, ó. Até aqui colocado para você o decanoato de haloperidol. Isso aqui faz com que a droga fique 30 dias no organismo se for uma injeção intramuscular. Tá bem? Então, mais uma vez, a gente coloca e pode gerar profármacos. Temos mais um exemplo aqui desta classe, aqui embaixo, né? O droperidol. Veja que ele tem aqui, ó, tudo isto aqui é igual ao haloperidol. Isso aqui é uma butirofenona, tá vendo? O que vai variar? O anel aqui, ele não é mais o piperidina, porque ele tem uma dupla aqui, isso é um outro anel. E eu tenho este anel aqui, ó, tá vendo? Bem diferentão. Isso aqui é um anel que tem a ureia aqui, tá vendo? Isso aqui é uma ureia, tá? Então, esse anel, ele faz com que a droga fique até mais potente, inclusive, do que era o haloperidol, tá bem? E, mais uma vez, mais um exemplo aqui para você. Eu tenho de novo, ó, pode ver que isso aqui não muda. É uma butirofenona. Eu tenho aqui o anel piperidina, desculpa. E, ó, de novo, eu tenho esse anel aqui que tem a ureia, né? Isso aqui, na verdade, é uma base nitrogenada, daqueles que compõem DNA, por exemplo, né?
nessa posição. Tá vendo? Então, eu tenho aqui as opções, as butirofenonas. Bom, seguindo aqui. Vamos olhar agora uma variação das butirofenonas, como eu havia comentado com vocês. É possível eu substituir a cetona por um anel. Tá? Então, se você fizer isso, vai ficar difenil, ou seja, 2 fenis, tá? Não é mais uma ona, não é uma fenona, é difenil, tá bem? Então, olha só o que foi feito. Eu estou aqui com a butirofenona clássica desse lado e desse essa modificada. Então, veja que aqui eu tenho um anel, substitui por um aromático, e no anel, no outro anel que sobrou, a gente tira o sacador de elétrons, tá bem? Não vai ser necessário ter sacador de elétrons, tá? Outro detalhe importante, tá? É aqui que estava a fenona, não esqueça, tá? Então, isso aqui, embora não seja fenona, ele é como se tivesse uma fenona nessa posição, tá? Então veja que eu vou contar os carbonos agora para a mina terciária, não leve em conta esse, porque esse era a nossa cetona. Então eu vou contar a partir desse, ó, 1, 2, 3 carbonos e novamente eu tenho aqui, ó, aquela amina terciária, aquela base forte, tá? Então essa é uma modificação que pode ser feita a partir das butirofenonas. E aí eu tenho difenilbutilpiperidínica. Por que piperidina? Porque eu tenho aqui o anel piperidina, continua. Lembra do anel piperidina que eu havia comentado? Bom, vamos agora olhar uma outra classe de moléculas antipsicóticas. Agora é um pouquinho diferente do que a gente vinha trabalhando, tá? São anéis também triplos, são 3 anéis. Só que no caso, eu vou trabalhar no meio, no anel do meio, com um anel com 7 átomos, tá bem? Ele se assemelha, esse anel do meio, se assemelha muito aos diazepínicos da aula passada. Mas eu não vou chamar de diazo ou diazepínico, porque na posição 5 não é nitrogênio que eu vou colocar. Então ele não é um diazo, mas ele é um zepínico, tá? Por que zepínico? Porque ele continua com isso aqui, tá vendo? Ele é um zepínico, vamos chamar. Não é di, mas ele é zepínico, tá? Por isso que o nome é chamado assim, ó, zepínicos no final dele. Dibenzazepínico. Por que dibenza? Porque eu tenho 2 anéis que são os benzenos, tá? Então, dibenzazepínicos. É essa classe que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, eu tenho... O que caracteriza essa classe? Então, ele tem 2 anéis benzênicos. No meio, eu tenho um anel zepínico, tá bem? O que eu posso colocar na posição X? Há aqui a possibilidade de colocar algumas coisas, alguns átomos. Eu posso colocar um nitrogênio? Posso. E se você fizer, ele vira diazepina. 2 azos, né? Então, é possível, sim. Ou eu posso colocar um oxigênio aqui. E aí fica o quê? Oxazepina. Oxa, quer dizer oxigênio. Ou eu posso colocar um enxofre aqui também. E aí ele vai ficar tia ou tio, né? Não esqueça que tio refere-se a enxofre. Então, é possível que eu tenha dibenzazepina, dibenzodiazepina, dibenzazoxazepina e dibenzotiazepina, tá? Oxazepina, tiazepina e diazepina. Bom, vamos seguir aqui. Vamos a alguns exemplos dessa classe. Então, eu tenho aqui a clozapina. Vamos olhar um pouquinho para a estrutura da clozapina. Então, de novo, eu tenho aqui o anel central com 2 nitrogênios nesse caso. Nesse lugar, nessa posição X, nós colocamos nitrogênio. Então, ele é diazepínico, né? Ele tem do lado dele 2 anéis, só que um anel é assimétrico, ele tem cloro, tá bem? E veja que curioso, ó, nessa posição aqui, nós colocamos um anel piperazina. Lembre-se que o piperazina é importantíssimo para drogas que têm ação central, tá bem? Por isso a clozapina, tá? Então ela é um dibenzazepina, né? Ele é um diazepínico, 2 nitrogênios. Essa droga, de todas as drogas, é a mais potente que nós temos para tratamento da esquizofrenia ou da psicose. O problema é que ela nunca é a droga de primeira escolha. Ela sempre vai ser usada depois que falharam as outras drogas. Por quê? Porque ela tem um efeito colateral muito grave.
ela age na medula óssea, levando à aplasia de medula. É como se ela destruísse a medula óssea. Então, quem faz uso da clozapina, ele precisa a cada 3 meses fazer um hemograma para avaliar a condição das células do sangue. Tá bem? Só um detalhe importante, mas é o mais potente antipsicótico que nós temos hoje no mercado. Da classe ainda dela, nós temos aqui, ó, mais um aqui, ó. Vamos olhar para essa estrutura aqui embaixo, tá vendo? Seroquel ou quetiapina. O anel central aqui, ele não é dibenzazepínicos, tá vendo? Ele tem no lugar um tio, né? Então ele faz parte da mesma classe, né, de benzazepínicos, só que aqui no meio eu tenho um anel tio, né? Então não é diben, desculpa, não é diazepim, ele é tioazepim, tá? E eu tenho aqui 2 anéis, esses são simétricos. Veja, mais uma vez, eu tenho a piperazina, eu já comentei que esse anel é fundamental para que tenha ação central, tá bem? Vamos olhar a loxapina, vamos ver o que ela tem de diferente. Ó, aqui, ó, o anel central, ao invés de ter nitrogênio ou enxofre, eu tenho o oxigênio. Veja que eles se assemelham muito, né? E, de novo, eu tenho piperazina aqui nessa posição, e eu tenho, nesse caso, um anel assimétrico. Aqui é um anel simétrico na quetiapina, né? E a olanzapina, também bastante usada, essa droga. Veja que, de novo, eu volto aqui à questão de ter no anel central, eu tenho diazepina, tá vendo? 2 nitrogênios. Só que olha só que curioso, um dos anéis eu não vou usar mais o benzo. Então ele não é dibenza, tá? Porque esse anel aqui é o anel tiofano, né? Esse anel é tio, porque tem enxofre, tá? Mas ele se parece com o benzo, então ele não vai interferir tanto no efeito, tá bem? Mas veja aqui, ó, aqui uma modificação importante, e mais uma vez eu tenho o anel piperazina nessa posição aqui, tá bem? Bom, vamos a mais uma classe, está acabando, já estamos no final das classes, mas essa também é uma classe importante, que é os benzioxazóis, tá bem? Bom, pelo nome, vamos tentar imaginar o que teria essa molécula. Bom, ela tem benzeno, né, de benze, ela tem oxa, deve ter oxigênio no meio desses anéis, e ele também é azo, tem nitrogênio aí no meio. Então, vamos olhar um pouquinho que anéis são esses, né? Aqui, nessas classes, as últimas que eu tenho falado, tirando os tioxantenos e os fenotiazídicos, já são drogas ou antipsicóticos atípicos, tá bem? Eles já estão mexendo, já estão se ligando em mais de um tipo de receptor, não só de dopamina, né? Não só o D2 ou D4. Eles já começam a agir também sobre serotonina, sobre histamina, sobre adrenalina, tá? Então, eles são atípicos, tá bem? Vamos olhar um pouquinho aqui esse anel. Cadê o benzo aqui, né? Vamos achar o benzo. Ele está aqui embaixo, tá vendo? Essa posição aqui, ó. E cadê o oxazol? O oxazol é isto aqui, tá vendo? Ó, o oxazol para nós. Então, eu tenho benzo. Veja que eu tenho um sacador de elétrons e eu tenho o oxazol, que é esse anel. Então, tem este nome por conta desta posição aqui, tá vendo? Ligado a ele, o que que eu tenho? Eu tenho o anel piperidina. Lembra que as piperidinas são bons para que a droga chegue mais facilmente ao sistema nervoso central, mas principalmente, o que que nós temos de situação melhor por conta disso, né? A eficácia é melhorada contra os sintomas positivos. E também, esse é o detalhe importante, é uma das poucas drogas que vão também combater os sintomas negativos da esquizofrenia. Tá bem? Então, ela é uma droga muito importante, muito usada, inclusive em crianças e adolescentes, ela tem uma boa aceitação, tá? Os benzodiazóis. E, claro, um exemplo aqui é a risperidona, ou Risperdal, o nome comercial. Mais uma classe de drogas, mas aqui, veja, eu já começo a trabalhar com drogas que já mexem com muitos outros neurotransmissores e muitas vezes a dopamina quase nem é afetada. Então ela vai ter outros usos além da questão antipsicótica, tá bem? Então veja aqui, eu tenho a metoclopramida. O que é a metoclopramida? Ela é o Plasil, né? Aquele que antiemético para cortar vômito.
Então veja que já começou a mudar completamente, né? Eu não vou agir agora tão fortemente em dopamina, eu começo a agir em outros receptores. Então veja aqui, ó, eu tenho ação sobre serotonina. E esse é o principal sintoma, né? A principal causa do sintoma antiemético, porque ele vai agir no centro da zona disparadora quimiorreceptora do cérebro e vai diminuir a ânsia, vai diminuir a vontade de vomitar, porque vai agir em serotonina, tá bem? Só que eles produzem sintomas extrapiramidais. Então, muito cuidado no uso. Alguns pacientes podem apresentar comportamentos bizarros ao tomarem metoclopramida. Tá? Mais outros exemplos aqui de drogas. Ó. Nós temos a sulpirida. Esse aqui tem efeito forte na dopamina também, tá? Assim como a milsuprida, né? Os dois são antipsicóticos bons, mas também podem agir, serem usados para antieméticos, para cortar vômito, tá? Mas é mais relacionado à dopamina e à questão de bipolaridade. Então, elas são mais indicadas nessa situação. Então, uma alta afinidade pelo sistema límbico, tá bem? Vamos agora discutir um pouquinho da questão de tolerância e dependência dessas drogas ou efeitos tóxicos e efeitos adversos, tá? Então, quais são os principais sintomas ou efeitos adversos dessas doenças, dessas classes que nós psicóticos, né? Tolerância, o que quer dizer isso? Quer dizer que conforme você for usando a droga ao longo do tempo, você vai diminuindo a resposta que ela tem. Então, haverá alguma situação, alguns anos depois do uso, que vai ser necessário fazer a substituição por outra classe, tá bem? Causam dependência? Muito pouco, tá? São drogas que causam muitas reações adversas e tem muita dificuldade em ficar dependente delas, tá? Tem outros efeitos? Tem. Efeitos sobre simpático e parasimpático. Então, o que eu vou sentir? Visão embaralhada, vou ter prisão de ventre, isso é muito comum na quetiapina. Boca seca, todos vão te dar hipotensão, principalmente na hora de levantar, você sente muito forte essa hipotensão. Tem efeitos no sistema nervoso central? Claro que tem. Sedação, como eu havia comentado, quando mexe com estamina. Discinesia, isso aqui é grave. Sintomas ou síndrome do Parkinson, porque bloqueia a dopamina no sistema mesoestriatal, né? O sistema nigroestriatal, e também tem efeitos endócrinos, tá? Lembra da história da prolactina, então tem efeitos também na prolactina, tá bem? Pode aparecer ou ter aumentada a prolactina. Bom, eu vou deixar agora com vocês uma interatividade, né? Eu vou propor para você três questõezinhas e você vai tentar elaborar uma explicação sobre ela. Então, que interatividade é essa? Observe as estruturas químicas dos fármacos 1 a 4, que estão abaixo, assim como as informações fornecidas na sequência. Então, coloquei aqui para vocês 4 drogas, né? Você já sabe, inclusive, olhar para elas e dizer que é um antipsicótico, qual é a classe antipsicótica que elas pertencem, né? Que tipos de efeito você espera. Então, por exemplo, né? Neste primeiro exemplo aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho um anel dois anéis assimétricos e no meio eu tenho o fenotiazina, tá vendo? Eu tenho 3 carbonos de distância, eu tenho uma amina forte, uma base forte, com 2 metilas. Então, você já consegue ler isso aqui e imaginar que tipos de efeitos ela vai causar, tá bem? Pergunta: quais as principais diferenças entre entre 1 e 4? Tá? Só as duas aqui. Olha para 1, olha para 4. Como essas diferenças podem interferir na afinidade com os receptores? Então, se você olhar bem a diferença aqui, ela está na distância do grupo base fraca para base forte, tá vendo? Então, é por aqui que você tem que vir pensar na resposta. Qual a classe química do fármaco 2? Tá vendo? Já se consegue ver que aqui eu tirei o nitrogênio e pus uma C dupla C, tá? Qual a diferença dessa estrutura em relação à primeira? Como essa diferença pode interferir no reconhecimento molecular com o receptor? Terceira, a clorpromazina 1, está aqui colocado para você, é administrada por via oral. Em geral, são administradas de 3 a 4 doses por dia, que variam de 25 a 100 mg.
clorpromazina. Já o enantato de perfenazina, que é o 3, está vendo ele aqui, ó, é administrado por via intramuscular em dose única de 25 a 100 mg a cada 1 ou 2 semanas. Por que tem essa diferença na posologia? Enquanto aqui eu preciso tomar por via oral várias vezes ao dia, na 3 eu posso tomar isso aqui 1 vez por semana ou a cada 2 semanas uma injeção intramuscular. Tá bem? Então pense nessas 3 perguntinhas, tentem elaborar uma resposta e na nossa aula, que eu faço o convite aqui para vocês participarem, na nossa aula de quinta-feira de manhã, a gente pode voltar nessas questões e discutir um pouquinho se vocês tiveram ou não dificuldades para elaborar essas respostas, tá bem? Então faço aqui o convite para a nossa sala de aula ao vivo, né, que será na quinta de manhã, e até a próxima.